Meu marido gosta de cadáveres. Eu descobri algo que vai além de qualquer coisa que imaginei lidar um dia. Sabe quando você tem um filho como perfeito e de repente descobre que ele é viciado em drogas, ou um assassino, um delinquente? É muito pior do que isso e não tem a ver com os meus filhos, que são pessoas adoráveis. A questão aqui é o que eu descobri sobre o meu marido, o homem da minha vida. Na verdade, o único homem que tive, pois me casei virgem aos 17 anos e sonhei em construir a família que construímos juntos. Eu vou contar um pouco de como cheguei até aqui. Pois bem, eu tinha 15 anos quando conheci o meu marido e ele já tinha uma vida estabilizada, pois aos 23 anos já ajudava o pai na empresa da família. Eu não darei detalhes aqui sobre o ramo de atividade dele e nem nomes, pois temo que alguém ligue essas informações a ele e isso poderia colocar em risco a minha vida. Nos conhecemos em um aniversário infantil, onde eu fui com meus pais levar minha irmã mais nova, que tinha na época 10 anos. O aniversário era do sobrinho dele e ele estava lá também. Ele ficou o tempo todo me olhando e fazendo gestos para que eu fosse para dentro da casa. O aniversário era na parte de trás, perto da piscina. Eu, toda envergonhada e meio tímida e com medo dos meus pais perceberem, não tive coragem. Então, ele se aproximou e pediu se poderia se sentar à mesa onde estávamos, e minha mãe, mais do que rápido, disse que sim, já que ela era meio interesseira e dizia que eu e minha irmã só sairíamos de casa para casar se fosse com alguém rico e importante. Eu sei que parece que estamos no começo do século passado, mas não estamos. Estamos falando dos anos 90, mais precisamente do ano de 1995, onde eu tinha 15 anos, como já falei. Meus pais, principalmente a minha mãe, eram muito rígidos, católicos fervorosos e nos protegiam como se fôssemos algo precioso. Hoje eu entendo que minha mãe queria o nosso bem, mesmo que isso custasse a nossa felicidade. Não me deixava sair e muito menos namorar, como as outras adolescentes da minha escola na época. Mas voltando ao tal aniversário onde conheci o meu marido, ele se sentou e pediu meu nome. Falei e começamos a conversar. E na hora minha mãe viu uma oportunidade de me encaminhar na vida. Eu não tinha muito interesse em me relacionar com ninguém. Tinha o sonho de fazer faculdade de medicina e ir embora de casa para poder viver a vida que a minha mãe não permitia. Mas ela jamais concordaria com aquilo. Eu fui criada para casar, igual aconteceu com ela e as irmãs dela. Mas eu nunca dei importância para isso, até conhecer o meu marido naquele aniversário. Quando ele começou a falar comigo, meu coração disparou e pensei que ia cair dura para trás e, para encurtar a história, começamos a namorar. Ele pediu para os meus pais e depois de 1 ano noivamos e mais 1 ano nos casamos. Tudo como manda a igreja e o figurino. Foi um sonho. Eu sempre soube que ele era o homem da minha vida. Como minha mãe sonhava, eu fui morar em uma casa linda, com uma funcionária, que em pouco tempo se tornou minha amiga. Esqueci de falar que minha mãe concordou com o casamento somente após eu me formar no ensino médio, pois temia que eu engravidasse e não concluísse os estudos. Me formei em dezembro e me casei em fevereiro do ano seguinte. Fomos passar a lua de mel na Argentina e foi tudo maravilhoso. Eu nunca tive dúvidas de que aquele homem era o homem da minha vida, até aqui. Estávamos no ano de 1999 e já estávamos há mais de 2 anos casados e eu ainda não tinha engravidado, mesmo sem métodos contraceptivos. Então falei a ele que queria fazer faculdade e ele me apoiou, mas falou que eu não deveria engravidar nesse período, pois ele não queria a mãe do filho dele fora de casa ou andando grávida para cima e para baixo. E eu concordei. Eu estava com 20 anos na época. Foi então que decidi tomar anticoncepcional que a minha ginecologista indicou, pois, mesmo não tendo ficado grávida, não queria correr riscos de ter que abandonar a faculdade depois de começar. Fiz vestibular para psicologia e passei, pois mesmo sendo uma faculdade particular, nessa época precisava fazer vestibular. Fiquei muito feliz e parecia que eu vivia um conto de fadas. Ele era gentil comigo e eu tinha tudo o que quisesse aos meus pés. Porém, ele quase não me procurava sexualmente falando.
E quando eu estava no meio da faculdade, ele começou a chegar tarde em casa e ia dormir em outro quarto. Eu não me importava muito, pois eu não era uma mulher experiente, e depois que comecei com a pílula, eu simplesmente não sentia mais desejo sexual. Quando eu o questionava, ele dizia que era por causa do trabalho e da transição da empresa para ele. Eu estava amando estudar e fiz algumas amizades, então às vezes saíamos e comecei a ver que tinha uma vida fora do meu mundinho de contos de fada. Eu não tinha com quem conversar, já que minha mãe não era referência, pois todas as vezes que eu tentei me abrir com ela ou pedir um conselho sobre o afastamento dele, ela dizia que eu tinha que me ajoelhar por ter casado com um homem tão bom e tão rico. Então, desisti. Um dia, uma professora que eu gostava muito percebeu que eu estava meio triste e pediu se eu não queria marcar um horário para conversar. E eu aceitei. Ali eu comecei a ver as coisas que não queria ver e então comecei a ficar esperta. E foi assim que eu descobri a traição do meu marido. E como falam as mulheres, o meu mundo de doce castelo derreteu. Eu não sabia o que fazer nem com quem conversar. Eu era sim uma psicóloga, mas só de teoria, nada de prática. Estava com 25 anos, um diploma que não servia para nada e a descoberta de uma traição do homem da minha vida. O que eu fiz? Nada. Isso mesmo, não fiz nada. Comecei a dizer para mim mesma que homens eram assim mesmo, como minha mãe sempre me disse, que tinha mulher para casar e ser mãe e mulher para que os homens se divertissem. Mas para mim ela estava falando de prostituição, não de um caso de 2 anos com a secretária. Chamei ele para conversar e disse que sabia de tudo. E antes que ele pudesse negar, eu o abracei e disse que o perdoava, se ele prometesse terminar com ela. E é claro que ele me pediu perdão e jurou que nunca mais haveria. Quero ressaltar que eu era uma psicóloga de formação, mas ainda era conduzida pelos conselhos de uma mãe interesseira e que, no fundo, só queria o meu bem. Isso tudo me controlava inconscientemente, além do fato de que eu amava o meu marido e queria ter filhos com ele. Foi então que parei de tomar o anticoncepcional, mas não engravidava. Aquele episódio com a secretária passou e ele a demitiu, mas meu marido começou a mudar drasticamente em relação ao nosso casamento. Eu estava nessa época com 27 anos e raramente ia dormir no mesmo horário que ele, depois que ele decidiu transformar um dos quartos da casa em um escritório e sempre que saía de lá, chaveava o local. No começo eu o questionei, mas ele disse que ali haviam muitos documentos e que era coisa de trabalho e que não tinha nada de interessante. E quando ele chegava em casa, quando chegava cedo, jantava, me dava um beijo na testa e se trancava lá dentro. Eu comecei a me sentir muito sozinha e decidi procurar uma médica especialista em reprodução para ver o motivo de um casal saudável não ter filhos. E tive que ouvir dela que aparentemente estava tudo bem, mas que para engravidar eu precisaria fazer mais tentativas, se é que vocês me entendem. A gente quase nunca fazia sexo e a desculpa dele era que estava cansado ou que tinha que trabalhar até mais tarde. Então, seguindo a dica da minha ex-professora que acabou virando minha amiga, a psicóloga, uma das poucas que eu tinha, comprei umas lingeries e camisolas bem sedutoras e parti para o ataque. A tática deu certo, porém, meu marido, que estava na época com apenas 35 anos, broxou e só conseguiu fazer amor comigo depois de tentar muito. Eu achei aquilo muito estranho e comecei a chorar, gritando que ele deveria ter outra pessoa e que não me amava mais. Mas ele me abraçou e jurou que não era nada daquilo. Pior que eu sei o quanto ele me ama e o quanto ele ama a nossa família. Então eu deixei para lá. Os anos foram passando e era como se eu vivesse uma vida de viúva de marido vivo. Ele cada vez mais distante e eu vivendo uma vida vazia e frustrada. Então decidi fazer uma pós-graduação, só para fingir que eu era útil em alguma coisa, mas abandonei logo em seguida. Eu sempre quis ter uma família e agora me sentia tão sozinha, então chamei meu marido e falei que queria engravidar.
Então fomos juntos à clínica e falaram que ele tinha poucos espermatozoides e que seria difícil engravidar naturalmente, então fizemos uma inseminação. O processo foi bem difícil e ele me apoiou em tudo. Ali senti o amor dele, senti que o amor dele por mim era real. Implantamos 2 embriões e apenas um vingou, como dizem, e 9 meses depois nasceu nosso primeiro filho, e foi maravilhoso. Depois do nascimento do nosso filho, o meu marido começou a ficar mais presente, até o dia em que decidiu sair como candidato a vereador, e tudo voltou a ficar como antes. Mas agora eu tinha meu filho para ocupar os meus dias. Ele acabou se elegendo pela influência do pai dele e por ser um empresário de sucesso bem conhecido na cidade. Assim que meu filho completou 1 ano de idade, eu descobri que estava grávida novamente. E para mim aquilo foi um milagre, já que a médica falou que seria quase impossível. Nós fazíamos pouco sexo, quase nada. Mas no meu aniversário, saímos para comemorar e ele me levou a um motel enquanto nosso filho ficava com a minha mãe. E tenho certeza que foi nesse dia que fizemos nossa linda menina. Eu me considerava a mulher mais feliz do mundo e achava minha vida perfeita, apesar de que cada vez mais ele estava distante. Até que um dia eu já estava bem barriguda, na 2ª gravidez, e adormeci no quarto do meu filho. E quando acordei, ouvi um barulho no escritório, aquele que ele sempre mantinha fechado. E em silêncio fui chegando perto. A porta estava entreaberta e o que vi me deixou muito triste. Ele estava sentado na cadeira, se masturbando enquanto olhava para a tela do computador. Ele não me viu e não sabe até hoje que eu sei. Saí dali em silêncio e voltei para o quarto do meu filho, onde passei a noite acordada, chorando em silêncio. Eu me questionava por que o meu marido preferia aquilo a ter que fazer amor comigo. Foi aí que comecei a ficar deprimida e então voltei para a terapia. Mas não com minha amiga, pois não tinha como ela me ajudar. Eu precisava de alguém que não fizesse parte da minha vida. Conheci um psicólogo incrível por indicação dela, aquela professora, e ele me convenceu que aquilo não tinha nada a ver comigo e que provavelmente ele estivesse viciado em pornografia e que precisaria de tratamento, mas eu não tinha coragem de conversar com ele sobre aquilo. Como eu iria confrontá-lo e dizer que eu sabia de tudo, quando na verdade eu não sabia de nada do que acontecia dentro daquele escritório? Isso era somente uma suposição, poderia ter sido só aquela vez e então mais uma vez eu deixei para lá. Até mesmo porque eu precisava cuidar dos meus filhos e cuidar da nossa família, que para a sociedade era a família mais perfeita que existia. E ele era incrível, sempre me tratou como uma princesa. Mas hoje é bem claro para mim que eu só fui uma peça para ele chegar onde queria. Pessoas ambiciosas e que almejam posições de poder precisam de esposas exemplares e filhos bem cuidados. E foi isso que aconteceu. Depois de cumprir o mandato como vereador, ele se elegeu para um cargo político bem mais elevado, mas eu não posso falar aqui qual é, pois, como já citei, não posso dar nenhum indício de quem ele é e qual o seu ramo de atividade, mas posso afirmar, ele é rico e agora tem poder também. O tempo passou, nossos filhos foram crescendo e eu cuidava de tudo, da casa, da educação das crianças, e agora eu também era aquela mulher de eventos que está sempre perfeita ao lado do marido. Mas ele começou a viajar bastante e com o passar do tempo nós ficávamos muito sozinhos em casa. Então, como a nossa funcionária havia perdido o marido e os filhos já tinham casados, perguntei se ela não queria vir morar conosco e ela aceitou. Então transformamos a edícula em uma pequena casa de hóspedes e eu não me sentia mais tão sozinha, afinal ela estava conosco desde o começo. Era como se fosse minha segunda mãe e a avó dos meus filhos. Ok, até aqui minha história não é diferente das muitas que você recebe, mas o que vou revelar aqui vai deixar muitas pessoas com nojo, assim como eu estou. Agora estamos no ano de 2023, dezembro mais precisamente. Eu estou com 43 anos e só o que fiz na minha vida foi me dedicar a casa, marido e filhos. Hoje sei que nunca fui feliz. Apenas cumpri o protocolo de esposa perfeita e mãe dedicada. A mulher que por fora causa inveja, mas que por dentro morre a cada ano e a cada rejeição do marido. Por anos eu fingi para mim mesma que estava tudo bem.
que eu tinha que ser grata pela minha família e por nunca ter nos faltado nada, por todas as viagens que fizemos e pelo marido incrível que Deus havia me dado. Voltando um pouco no tempo, depois que eu descobri a traição com a secretária, eu nunca mais desconfiei dele, e sim, eu preferia ele no escritório vendo pornografia do que saber que ele estava com outras mulheres. Como falei, estávamos em dezembro do ano passado e eu já não aguentava mais ignorar aquele escritório. Por anos, ele só permitia que a nossa funcionária entrasse para limpar quando ele estivesse em casa e o computador estava sempre desligado. Não tinha nada demais lá dentro, então eu sabia que se houvesse algum segredo, estava no computador. Eu poderia ser uma mulher que aceitava tudo, mas burra eu não era. E eu comecei a estudar sobre intuição, sobre os sinais do universo. Então, foi o que fiz. Todas as noites, antes de dormir, eu dormia pedindo para receber um sinal ou que a verdade viesse até mim. Fiz isso por 5 dias e um dia acordei com a certeza de que deveria chamar um chaveiro e abrir a porta daquele escritório. Eu não sei como, mas eu sabia que tinha que ser naquele dia. Meu marido tinha ido viajar e só voltaria em 2 dias, então estava tudo tranquilo. Vocês devem estar pensando, mas adiantava abrir a porta e não saber a senha do computador? Mas é aí que vem a coisa mais assustadora e que vai de encontro com tudo que eu tinha estudado sobre espiritualidade e energia. Quando o chaveiro abriu a porta, e vale citar que aqui ele não arrombou, ele abriu a fechadura. Então eu poderia dar a desculpa de que o meu marido tinha esquecido, deschaveado e que nós nem percebemos. Pois bem, paguei o chaveiro, entrei no escritório, encostei a porta e não pude acreditar no que vi. O computador estava ligado. Mas como isso seria possível se esses computadores modernos se desligam após um tempo de inatividade? Mas eu logo descobri o motivo dele estar ligado. Em uma das abas estava aberta uma câmera em tempo real, por isso o computador não desligava, e essa câmera estava no meu quarto. Era uma câmera escondida que eu não fazia ideia de que estava ali. Era onde ele me vigiava para saber se eu estava dormindo ou não. Os meus joelhos começaram a tremer e eu fui sentando na cadeira bem devagar, enquanto comecei a fuçar em tudo o que podia. E o que descobri foi algo que mudaria a minha vida para sempre. Digo isso porque eu não sei nem o que vou fazer daqui para frente. E a única coisa que pensei foi em desabafar aqui neste canal. Ele tinha também no computador um WhatsApp com outro número que eu nunca soube que ele tivesse. Depois da traição, eu sempre tive acesso livre ao celular dele, mas eu nunca pensei em procurar nada. Até porque eu nunca teria coragem de tomar uma atitude como agora, que eu descobri quem é o meu marido de verdade e não tenho coragem de fazer nada. Sei que essa história pode chamar a atenção de muita gente, mas eu sei que não tem como ninguém saber de nada. Como falei, eu não sou burra. Eu sei que enviar esse e-mail pode chamar a atenção de muita gente, mas eu sei que não tem como ninguém saber de nada. Como falei, eu não sou burra. E eu enviei esse e-mail para você de um e-mail falso, um e-mail fake e de um IP que não tem nada a ver com a nossa família. Mas voltando ao escritório, os contatos desse WhatsApp eram pessoas estranhas. Quero dizer, nomes estranhos, tipo o fornecedor do açougue, o açougueiro. Era horrível e as conversas trocadas eram meio que por códigos. Mas sei que em muitas viagens que o meu marido disse que fez, ele não tinha saído da cidade. Ele estava em algum lugar por aqui mesmo, em encontros com travestis. Mas isso não é nada perto do que eu descobri em uma pasta salva com o nome açougue. Dentro dessa pasta haviam fotos de mulheres mortas e foi horrível ver aquilo. Era isso que o meu marido fazia enquanto estava no escritório e acredito que por isso que ele não sentia mais desejo por mim. Se é que algum dia ele tenha sentido. Agora eu entendo por que ele escolheu a mim para se casar. Porque na época muitas mulheres mais velhas do que eu estavam afim dele. Porque eu era a sonsa perfeita, que iria fazer exatamente o que eu fiz, não me importar
com a vida paralela que ele levava. Eu era a esposa perfeita, aquela que aceitava tudo e que brincava de boneca com 2 crianças, sem reclamar. Eu já nem sei quantos litros eu já chorei desde o dia em que entrei naquele lugar. Eu vi tanta coisa lá que parecia um pesadelo. Não vou detalhar aqui, pois tenho muito medo. Ele não sabe que eu sei e tenho feito um esforço enorme para disfarçar o que estou sentindo e o que sei. Eu sei que durmo sendo observada e não posso fazer nada a respeito disso. Eu sempre pensei que conhecia o meu marido, mas agora sei que não o conheço e tenho medo do que possa acontecer caso ele descubra que eu sei de tudo. Pelo que li nas mensagens, acho que é muito pior, pois o tal açougueiro explicava como fazer para manter relações com uma pessoa morta e que já estivesse com o corpo frio. Depois desse dia, eu não consegui mais chegar perto dele e acho que ele nem percebeu. Na faculdade, eu tive uma breve passagem sobre fetiches, mas não me lembro do professor ter falado sobre necrofilia. Mas o Google é ótimo para esclarecer nossas dúvidas, e eu sei que isso acontece quando o homem já não consegue mais ter estímulos sexuais com uma mulher comum ou com um simples filme erótico. Mas o fato é que eu poderia ficar aqui falando sobre isso, ignorando a questão de que o meu marido é o homem que sai com travestis e que se masturba vendo fotos de pessoas mortas. Eu não sei de onde vieram essas fotos e eu não faço ideia de quem as manda. Eu sei que deveria ir na polícia e denunciar o meu marido, mas como falei, ele é um político e tenho certeza que nada aconteceria com ele, até mesmo porque ali não tinha crime algum. As pessoas já estavam mortas. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Eu não sei o que fazer com o meu casamento, não sei se peço divórcio, sem ele saber o motivo, mas daí eu teria outro problema. Me casei com separação total de bens, ou seja, eu não tenho direito a nada e eu nunca trabalhei na vida. E também não sei se a essa altura da minha vida eu ia querer me divorciar, mesmo nessas circunstâncias. Eu sinceramente não sei o que fazer da minha vida e não consigo contar isso para ninguém. O escritório voltou a ficar trancado e tudo voltou a ser como era antes, tirando o fato de que a minha imaginação está no meu marido tendo relações sexuais com cadáveres e sei lá mais com o quê. Porque eu acredito que ele faça chamadas online também com alguém e nem quero pensar para quê. Já imaginei tanta coisa que pode acontecer nessas viagens que ele faz e quando dizia que ia viajar e não saía da cidade para sair com travestis. Por favor, alguém pode me ajudar? Eu estou enlouquecendo e morrendo aos poucos. Sinto vergonha até de olhar para os meus filhos sabendo o que o pai deles faz. Eles não podem saber de nada disso. O que eu faço, eu não contei isso para ninguém, a não ser nesse desabafo aqui. E espero que alguém possa me ajudar.